Fala pessoal, bem-vindos ao nosso último episódio da série Empreenda Cambé Podcasts. Nos últimos episódios nós entrevistamos o Sérgio, dono da Insight Energy, e também o Albino, da Fazan. E hoje estamos aqui com o Vinícius Salles, pessoal. O Vinícius trabalha aí no ramo de internet, de tráfego pago, marketing digital. E hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre isso, como que isso está influenciando hoje na cidade de Cambé, né? Como que é ter um escritório, como que é trabalhar com a internet na cidade de Cambé. Vinícius, fala um pouco sobre você aí pra gente. Vamos lá. Primeiramente, quero me apresentar, né, e agradecer a vocês a oportunidade, você, o Mioto, por esse projeto, né, incrível que vocês estão desempenhando aqui, porque eu vejo que o conhecimento ele é um ponto muito diferencial e a gente precisa estar podendo aprender cada vez mais. Então, através das pessoas que vocês estão entrevistando, também hoje espero passar um pouco de conhecimento aí para a galera entender um pouco mais sobre o que é, né, esse tráfego pago em si. Mas vamos lá, meu nome é Vinícius Salles, para quem não me conhece. Eu confesso que nem sempre eu tive uma jornada empreendedora. Essa jornada empreendedora, ela começou na pandemia, mas beleza, o que eu fazia antes disso? Antes eu fazia faculdade de educação física, né, inclusive na UEL aqui, que a gente conhece bastante, muitas pessoas da região conhecem, sim. E também era garçom nos finais de semana. Mas minha jornada empreendedora começou, como falei, há 5 anos atrás, na pandemia, em 2020. Eu acredito que muitas pessoas também deram início ali, né, no mercado digital e começou simplesmente por curiosidade, por ser muito curioso e sempre querer mais, né, que eu acredito que é um ponto muito diferencial e uma característica que eu tenho muito grande minha, de sempre estar perguntando, né, o porquê de fazer determinadas coisas, o porquê de estar buscando determinada coisa. Então eu cheguei no ponto de também pesquisar como ganhar dinheiro com a internet. Então foi aí que começou essa jornada. Foi o estopim ali, você startou todo o seu conhecimento que vinha acontecer ali nessa pergunta na internet. Sim, acredito que todo mundo também, né? Começou com a internet e foi por esse lado da dúvida. Como que eu posso ganhar dinheiro com a internet? Porque hoje a gente sabe que tem diversos ramos, né? Não só como marketing digital, mas também tem trader, tem investimentos, tem diversas coisas que você pode fazer ali através da internet. Bacana, Vinícius. E conta um pouquinho pra gente o início mesmo dessa jornada empreendendo, né? Como é que foi? Você pesquisou isso aí? Você teve um conhecimento de como ganhar dinheiro na internet? Você realmente ganhou dinheiro na internet ou não? Como que foi toda essa questão? Você já começou querendo ter uma empresa? Já correu atrás disso ou não? A gente queria saber um pouquinho dessa história. Certo. Não, eu nem sempre quis ter uma empresa, mas eu sempre quis ganhar dinheiro. Acredito que todo mundo, né? Só que a empresa foi um meio no qual eu encontrei para poder estar ganhando cada vez mais dinheiro, né? Que é o objetivo ali de todo empreendedor, de todo empresário, solucionar um grande problema e conseguir ter uma demanda muito grande de vendas. Mas, basicamente, quando eu pesquisei, apareceu sobre marketing digital, raiz mesmo ali de venda de infoprodutos, né? Que são cursos, e-books, né? Que são livros digitais. E nisso eu comecei nesse primeiro ramo, de começar a realizar essas vendas ali e, a princípio, eu tive um ponto muito diferente da maioria da galera que começa no digital. Eu, nas primeiras semanas, eu já consegui realizar algumas vendas. Então, quando eu era estagiário, eu ganhava ali uma média de, sei lá, 400 a 500 reais por mês, como instrutor de academia, e como garçom, às vezes, no final de semana, trabalhando 12, 14 horas, ganhava em torno de uns 80. Então, não chegava a dar, sei lá, R$1.000 no mês. Isso em 2020. E foi até um ponto diferencial. Isso me motivou muito a sempre querer mais, porque eu sempre pensei em um futuro. Falei, poxa, se eu estou fazendo isso aqui agora, aonde que isso aqui vai me levar? Aonde eu vou chegar com isso aqui? E quando eu comecei na internet, na primeira semana, eu lembro que quando a pessoa pegou e falou para mim, Vini, dá para você ganhar dinheiro com a internet, dá para você vender infoprodutos, eu, como todo mundo, não acreditei, porque eu falei, poxa, como que eu vou estar em casa, simplesmente mexendo no meu celular, no meu computador e estar ganhando dinheiro? Porque eu tinha aquela cabeça muito fechada ainda de eu preciso trabalhar, eu preciso fazer determinadas coisas para poder estar em si ganhando meu dinheiro. Eu sempre vim desse lado de ter que trabalhar muito, não que hoje eu não trabalhe, Precisa estar na rua lá, tendo um emprego em algum local fixo trabalhando, no caso, né? Sim, para poder estar dando andamento nisso. Então, a partir do momento que eu iniciei, acredito que todo mundo no marketing digital, né, que faz a compra de um curso ou pesquisa sobre na internet, eu passei a noite inteira estudando, que é um ponto diferencial muito meu, que eu até falo, né, que eu não sei como eu vou fazer, mas será feito. Então eu passei a noite inteira estudando e no primeiro dia eu consegui realizar uma venda. Só que, diferente do pessoal do marketing que começa numa linha que eles não têm resultado e depois tem picos e começa a manter isso, o meu foi ao contrário. Eu tive um pico muito grande de vendas no começo, no meu primeiro mês, e depois isso começou a cair.
subiu até, né, por um determinado tempo, comecei a fazer mais vendas, porém, como todos os mercados, o marketing digital também se atualiza. E nessa atualização eu acabei me perdendo ali, então não consegui manter o mercado, porque assim, um ponto muito importante que eu vou até deixar para, né, as pessoas que estão vendo aqui o vídeo, vendo o nosso podcast, que é que quando você empreende, você tem que ter muito claro que o dinheiro que você ganha não é tudo que você tem. Você tem que criar um caixa da sua empresa. Então, a primeira vez que eu quebrei foi justamente por não saber separar a pessoa física da jurídica, que eu acredito que é um erro que todo empresário, todo empreendedor tem no seu início, né? A maioria comete esse erro. E aí, justamente por isso, de achar que todo o dinheiro que eu estava ganhando ali e não ter nunca tido uma base empreendedora, porque como a gente que empreende, né, você sabe também, nós não temos um manual escrito, olha, faça isso e faça aquilo que você terá resultado. A gente simplesmente começa apanhando e vai até onde dá para fazer e sempre vai aprendendo cada vez mais. O que a gente não pode fazer é errar nos mesmos erros, mas a gente sempre vai dando continuidade. Então, eu errei muito em não saber separar a pessoa física da pessoa jurídica. Então, justamente por isso, essa atualização de mercado fez com que surgisse a AVS Digital na parte de prestação de serviço. Bacana, bacana. E como que você conseguiu o seu primeiro cliente, né? No meio disso tudo que você acabou de me falar, como que você conseguiu realmente entrar no mercado? Porque hoje eu sei que você tem um escritório, eu sei que você atende outros clientes, outros empresários, né? Como que foi para você lá naquele início pegar o seu primeiro cliente? Como que foi essa história aí por trás? Olha, essa é uma história muito curiosa, né? Porque eu tenho um amigo chamado Kelvin, inclusive mandando um abraço aí para ele, que poucas pessoas sabem dessa história, mas a AVS Digital, ela surgiu a partir de um projeto que a gente estava fazendo junto com o Kelvin, que ele não deu certo. Porém, nesse projeto, a gente estava fazendo a parte de tráfego. Eu falo gente porque tem meu sócio também, que inclusive está viajando agora, né? Tá lá em Natal, aproveitando. Coisa boa. É coisa boa, né? E a gente aqui trabalhando, mas vamos lá. E nisso, a gente pegou a parte desse projeto para fazer tráfego, que é basicamente ali encontrar a venda ainda, que a gente estava tentando, dos infoprodutos. Porém, no lançamento desse produto dele não deu certo. Só que aconteceu uma coisa muito curiosa, que foi esse produto não vendeu, porém saía muita venda para barbearia, de clientes para ele. Então ele falou, não vamos dar continuidade com a parte do infoproduto, né, do curso que a gente tinha elaborado, mas continuem fazendo tráfego, que inclusive é um cliente nosso até hoje, continuem fazendo tráfego para a barbearia porque está chegando clientes aqui. Então o nosso primeiro cliente surgiu a partir de um erro. Que bacana, então esse foi o estopim, o startup para tudo começar. Sim, esse foi um ponto, e aí logo depois disso, por ter uma barbearia muito grande aqui na região, ele atende muitos empresários, né? E por atender muitos empresários, eles começaram a perguntar, Kelvin, mas quem que está fazendo esse marketing? Quem que está fazendo esse tráfego aí para você? E ele já pegou e falou, são uns amigos meus que têm uma empresa. A gente nem tinha empresa na época ainda. Então, assim, foi um ponto que nem eu falei. Eu não sei como eu vou fazer, mas vou fazer ainda. Então, depois desse primeiro cliente que foi o Kelvin, começou a surgir outros clientes através dele. E nisso a gente foi abraçando. Sabíamos fazer já desde um começo igual a estrutura que a gente tem hoje? Não. Mas a gente começou e se empenhou cada vez mais para que a AVS virasse o sucesso que ela é hoje. O importante é começar, né, cara? O importante é fazer, né? Você tá ali disposto todo dia e ser consistente, né? Em estar fazendo para poder acontecer realmente os resultados que você deseja para sua vida. Principalmente para quem está aí começando, às vezes as pessoas elas querem ter algo fixo já entrando, elas querem ter toda uma preparação, elas querem comprar os equipamentos, né? Elas querem ter todo o conhecimento para depois começar a empreender. Eu acho isso muito bacana de falar para vocês, porque vocês têm que começar da forma que vocês estão, né? Vocês têm que olhar o cenário que vocês estão e ver as oportunidades que estão ali agora. Não esperem ter que quando eu sair do meu emprego eu vou abrir algo, quando eu juntar um caixa de emergência eu vou abrir algo. Né? Não, vocês têm que olhar para o hobby de vocês, principalmente. Às vezes as pessoas falam que elas querem empreender, mas elas não sabem nem no quê, né? E é uma coisa que eu sempre falo, pega o seu hobby, que é uma coisa que você gosta, que você tem prazer em fazer, que você gosta de passar o final de semana fazendo, e pensa alguma forma de empreender com isso. Mas Bruno, eu gosto de jogar vôlei final de semana. Cara, por que você não começa a pensar, então, em começar a dar uma mentoria para quem quer começar no vôlei? Abrir uma quadra de vôlei para o pessoal no final de semana, um terreno baldio, alugar um lugar, né? E coisa do tipo, o meu hobby, por exemplo, era ver vídeos de drone. Eu adorava drone, tinha um drone de brinquedo.
E isso me puxou para começar a empreender, né? Fazer imagem de drone, eu aprendi não só com o drone, você precisava não só ter o drone, você precisava saber editar as imagens que o drone ia te dar, você precisava saber editar a foto que o drone ia Vai tirar. Vai aparecendo N coisas, e né? E você começa a abrir o leque, você começa a ver formas de empreender. Tanto é que eu não comecei empreendendo apenas fazendo imagens de drone, porque na época eu não tinha condições de ter um drone. Comecei tirando foto, fazendo vídeo. Então eu acho isso muito legal que você falou, Vinícius, que você já começou ali a sua trajetória ali no início, talvez um pouco embolada, sem saber ali... Para onde ia, né? Para onde ia, mas na sua cabeça já estava certo que você ia começar a trabalhar com o marketing digital. Eu acho isso muito bacana. Sim, é até um ponto, né, que nem você falou, em questão de oportunidades, a gente nunca está no momento certo, porque eu acredito que não tem um momento certo. Então você caminha e você vai encontrando as oportunidades. Igual, nós poderíamos ter deixado essa oportunidade passar e falado, pô, a gente não tem empresa, a gente não consegue prestar esse serviço, mas o que nós fizemos? Uma característica que eu acredito que todos os empreendedores têm, todos os empresários, todos os empreendedores têm, é a famosa frase, né? Eu não sei como será feito, mas será feito. Nós precisamos ter essa mentalidade, né? Trazer esse raciocínio de que eu vou conseguir fazer independente da situação. Igual você e o meu outro, provavelmente já devem ter chegado em situações que vocês não sabiam, às vezes, como editar, não sabiam como ia, sei lá, conhecer um tipo de câmera ou algum tipo de drone, como pilotar, e vocês pesquisaram e conseguiram encontrar uma forma de poder estar conseguindo realizar tudo isso. Exatamente, exatamente. E até hoje, né? O Alisson está aqui mesmo. Até hoje, na área da venda, na área da gestão, a gente tem desafios, né? Não tem um livro ao certo lá, uma bíblia do empreendedor falando... manual, né, do empreendedor. Passos que você vai fazer, não tem como, né? Mas nisso, voltando aqui um pouquinho para a cidade, né? De Cambé, você comentou que hoje você tem uma agência mesmo que trabalha com Sim. isso, né? Direcionada ali, atendendo empreendedores também da área, atendendo outros clientes, né? E você falou que você tem um escritório físico aqui. Como que é para você, Vinícius, você ter saído de começar a trabalhar, né? Você começou a trabalhar na sua casa e hoje você tem um escritório aqui na cidade, hoje você pode levar um cliente até lá, não sei se você faz isso, né? Se você trabalha apenas com atendimento ali online. Conta pra gente, como que é essa questão de você conseguir ter um escritório hoje para poder atender o seu cliente, você ter algo sólido ali? Fala pra gente. Olha, essa foi uma necessidade que surgiu e acredito também que foi uma oportunidade que abriu pra gente. Por quê? Acredito que as pessoas que elas trabalham com internet, com marketing digital, com a prestação, né, de serviço de tráfego em si, elas se fecham muito para o meio digital. Só que, às vezes, elas esquecem o ambiente que elas estão inseridas. Então, o que a gente percebeu? Que a gente era muito novo para estar fazendo o que a gente faz. Porque, por ser uma profissão muito nova, a maioria das pessoas, consequentemente, também vão ser novas. Então, a gente ia vender contratos, né, depois de um tempo que a empresa começou a crescer, isso trabalhando em casa mesmo, para empreendedores, para empresários um pouco mais velhos, e eles já tinham uma cabeça de, pô, aonde é seu escritório? Aonde fica a sua empresa? E então surgiu essa necessidade de ter um escritório físico justamente por isso. Para que eu pudesse, na hora que eu for vender um serviço para o meu cliente, eu pegar e falar, não, vamos fazer uma reunião no meu escritório. Ao invés de eu falar, não, eu trabalho em casa, eu vou ir visitar a sua empresa. Hoje, depois disso, né, depois de ter o escritório físico, a gente faz mais reuniões na empresa do cliente do que na nossa em si. Porém, por um período foi muito necessário ter esse escritório físico. Para quê? Para o nosso crescimento. E um ponto também importante que eu bati na tecla é que as pessoas, como falei, elas fecham, né, a sua visão no mercado digital somente para o digital e esquecem que elas vendem para pessoas. Todo negócio você vende para pessoas, independente se você vende produto físico, serviço, é um ponto que sempre vocês têm que pensar. Se eu estou vendendo para pessoas, eu preciso, além de saber do meu negócio, eu preciso aprender sobre pessoas. Então, o escritório em si ele veio justamente por isso, e um ponto muito importante, a AVS Digital é a única agência que presta serviço de marketing, de tráfego em Cambé. Não existe nenhuma outra agência até o momento. Então, esse foi um grande diferencial que a gente encontrou para poder estar dando esse passo e principalmente para conseguir vender mais e agregar mais ainda valor no nosso serviço. Eu achei bem interessante isso que você falou, Vinícius, porque hoje Cambé está com 77 anos, certo? Sim. Relativamente a uma cidade nova, né? Porém, a grande parte dos empreendedores, principalmente do comércio que está na cidade, já vem desde o início da cidade, né? São empresas familiares. A gente pega, por exemplo, a Prudins, a gente pega, por exemplo, a Casas Brasil, que está ali no centro desde o início, né? E hoje no mercado digital, eu acredito que seja muito difícil você convencer empresas mais antigas,
familiares, empresas familiares, a necessidade de você estar na internet hoje, né? Principalmente quando nós falamos aqui da cidade de Cambé, que eu acredito que a grande parte ainda é um pouco da antiga ali, né? Eu vejo que pode ser por isso que você ter um escritório passa mais credibilidade, porque já é um serviço um pouco difícil de você falar para o cliente que tem a cabeça um pouco antiga que é necessário estar na internet hoje, e principalmente se você não tem um escritório físico, se você não tem uma boa apresentação, eu acredito que seja mais difícil ainda você chegar nesse cliente, não é verdade? E você percebeu um aumento daí de clientes quando você foi para o escritório daí? Cara, isso foi assim extremamente notável, porque justamente por conta de Cambé, né, mesmo que nem você falou, ter 77 anos, ser uma cidade relativamente nova, a maioria dos empresários daqui ainda tem aquela cabeça fechada de que será mesmo que eu preciso estar na internet? Porém, com a pandemia a gente pôde perceber essa evolução. Então, muitas empresas na pandemia tiveram que fechar. E qual que era a única solução? Inclusive até o delivery, né, cresceu bastante nesse período. Então, através desse ponto de ter o escritório físico, foi assim, coisa de, sei lá, 300%, 400% em questão de faturamento da empresa aumentar, simplesmente por eu poder falar, podemos fazer uma reunião no meu escritório. Fica no centro de Cambé, na Rua Espanha. Então, esse ponto em si foi um grande diferencial da empresa. Igual hoje, nós, graças a Deus, né, chegamos num ponto em que a gente não precisa mais convencer o cliente para fazer a venda. Com a base que a gente tem de clientes, chegam outros clientes pela indicação do nosso serviço. Então, foi um ponto, assim, fundamental. Legal, perfeito. E para quem está assistindo até agora, eu acho importante também, eu acredito que a maioria das pessoas hoje já conhecem o tráfego pago, né? Mas você poderia explicar brevemente para essas pessoas que estão vendo, se elas ainda não conhecem, o que é esse negócio de tráfego pago? O que é esse negócio de estar na própria internet? É eu criar um site? É eu ter vídeo na internet? O que é isso, todo esse universo? Como que funciona? Você consegue explicar para a gente? O pessoal que está em casa, às vezes, eles não têm amplo conhecimento, né? A gente está falando isso aqui até agora e a pessoa está meio perdida ainda, tentando entender, né? Você consegue explicar pra gente? Claro, inclusive tem até bastante vídeo, né, que o pessoal faz na rua, falando, se seu filho fizesse tráfego, o que você acharia disso? Exato. Então, vamos finalizar esse assunto, né, para as pessoas até terem um pouco mais de conhecimento sobre. Mas, basicamente, tráfego é pelo que a palavra diz mesmo. É basicamente tráfego. O que significa isso? É eu tirar a pessoa de um ponto A e levar para um ponto B. E o que isso significa? Hoje, muitas empresas ainda elas pecam em não estar na internet, em não ter um site, não ter uma conta no Instagram, não ter um Facebook e principalmente, até uma dica, né, para empreendedores, para empresários, tenha um Google Meu Negócio. O que é o Google Meu Negócio? Basicamente as pessoas pesquisarem, restaurantes em Cambé, está lá o nome da sua empresa, as avaliações, que é um ponto muito importante também que as pessoas têm que se atentar, que é cuidar das avaliações. Mas voltando no tráfego em si, é basicamente o quê? É eu pegar pessoas direcionadas, que é um público específico, um exemplo muito simples para ficar bem mais claro para o pessoal que está assistindo a gente. A Barões, qual que é o público da Barões hoje? Hoje são noivos. Hoje são noivos, trabalham no segmento ali de casamentos. Então, através de tráfego, a gente faz campanhas, que são aqueles anúncios que a gente até brinca, né? Pô, o celular tá me escutando. Porque às vezes você entra no Facebook, no Instagram e aparece lá um patrocinado para você. Esse patrocinado, a minha empresa ela faz com base nas características do seu público, dos clientes que pesquisam sobre você, que pesquisam sobre casamentos e faz com que através de vídeos e imagens chegue para essas pessoas em específico. Então, resumindo, basicamente é um trabalho que funciona como se fosse uma venda. Como que é isso? Fizemos um anúncio, esse anúncio a pessoa vai ver e através desse anúncio que ela vai ver no Instagram, no Facebook, no Google, no YouTube, em diversas plataformas digitais, ela vai ser direcionada para um ponto, que no caso será a sua empresa. E qual que seria aqui? Às vezes pode ser um site, pode ser um WhatsApp, de uma maneira comum agora para também ficar um pouco mais claro para o pessoal. O tráfego ele funciona como se eu pegasse e falasse assim para você, Bruno, seu público são noivos. São pessoas que se noivaram há pouco tempo, que têm de X idade, de, sei lá, de 20 a 30 anos, e normalmente, acredito que é mulheres, né, que pesquisam mais sobre isso. E nisso, pegar um caminhão, sair pela cidade e falar, você quer casar, né? Então, coloca essa pessoa aqui dentro e trago ela para dentro da sua empresa. A parte da venda fica responsável pelo cliente. Mas a parte da minha empresa é o quê? Pegar esses clientes qualificados, que é basicamente eu sair com um caminhão, lotar de pessoas e jogar aqui para você realizar a venda.
Basicamente, tráfego pago é isso. Bacana. É eu tirar um cliente de um ponto A e levar para um ponto B para você conseguir realizar a venda para ele. E qualquer negócio pode ter isso? Quando a gente está falando aqui da cidade de Cambé, nós temos hoje comerciantes, temos pessoal que trabalha nas indústrias, temos todos os negócios aqui na cidade, né? E qualquer um pode ter isso. Qualquer empresa pode fazer tráfego pago. Mesmo? Qualquer empresa também deve ter um posicionamento na internet. Entendi. Mesmo que você mexe com um produto ou serviço, não tem diferença. Indiferente. Porque da mesma forma que você vai vender um serviço, por exemplo, de filmagens, de fotos, eu também posso vender, sei lá, um carro, um hambúrguer, diversas coisas do tipo. Então, não tem. Se você vende qualquer coisa, você deve estar na internet. Que bacana, Vinícius, que bacana. A gente consegue ver a necessidade de hoje estar na internet, né, pessoal? Igual o Vinícius falou, se você hoje não tem nada ali na internet, se você hoje não tem um Instagram, o Vinícius acabou de dar a dica, né? Já comece com o Google Meu Negócio ali, principalmente o pessoal que é comerciante, né? Quantas vezes a gente... alguém fala de algum lugar, a gente dá um Google ali, nem no Google não tá, né? A localização, não tem estrelas, você não consegue ver comentários, não consegue ver nada. E hoje o pessoal muito antenado nisso, né? Eu, Sim. Principalmente, se não tiver no Google ali, às vezes a pessoa não sabe nem como chegar no Não lugar, sabe né? nem o endereço, né? Daí como que ela vai? Então, nisso a pessoa já acaba perdendo uma venda. Porque por mais que a gente saiba que o boca a boca ele funciona muito, a indicação, é bem melhor também estar na internet. Não é uma coisa que hoje em dia, em pleno 2025, ela tem que ser descartada. Não, ela tem que ser feita. Ô Vinícius, voltando um pouco para a cidade, me fala quais foram os motivos que levou você a abrir o escritório aqui em Cambé, no caso, né? Por exemplo, nós temos Londrina, por exemplo, uma cidade maior, com mais clientes, temos outras cidades aos redores, Maringá, Rolândia e tal. O que levou você a continuar na cidade de Cambé, abrir o escritório aqui, começar as suas prospecções aqui na cidade, não ter ido para outra cidade em volta? Então, um dos primeiros pontos, né, que a gente sempre analisou muito, que meu sócio ele é muito pé no chão. Eu já sou totalmente ao contrário. Eu falei, não, vamos, sei lá, o aluguel é 5 conto, vamos. Não é nem faz isso, mas vamos fazer. Ele não, ele já, por ter mais o pé no chão, a gente sempre teve esse lado de analisar muito tudo que a gente vai fazer. Não simplesmente, até como falei, né, sair se aventurando. Então, a primeira coisa que a gente fez foi pesquisas. Um dos pontos que a gente bateu muito na tecla foi justamente por morar aqui e já conhecer, vamos dizer assim, o nosso território, saber onde a gente ia atuar. Então, um ponto muito diferencial que a gente encontrou, uma oportunidade muito grande em Cambé, foi em questão do aluguel. Por quê? Diferente, por exemplo, de empresas que são indústrias, que precisam de um local um pouco maior, a gente precisava somente ter um escritório que desse para ter uma sala, né, de reuniões e a gente poder estar trabalhando ali também. Então, em questão de aluguel, a gente achou muito mais em conta Cambé, que é até um ponto que as pessoas elas têm que se atentar um pouco. Porque Cambé, por mais que já tenha, né, 77 anos, ela está se desenvolvendo cada vez mais. Então, tem muitas oportunidades de negócio aqui na nossa cidade ainda. Então esse foi um diferencial que a gente encontrou, de achar, né, esse ponto que é onde está o escritório físico hoje e em questão do aluguel ser muito mais em conta. Porém, até uma outra pergunta, né, que a gente pode entrar é por que a gente não se mudou mesmo crescendo, né? Justamente pelo que eu falei antes, não ter agências de tráfego em Cambé faz com que a nossa seja única. E sendo a única, quando as pessoas pesquisam sobre marketing ou algo do tipo, até o ponto que eu falei do Google Meu Negócio, a nossa empresa aparece. Então, não tem concorrência. Tem pessoas que prestam sim serviço que são muito boas, porém ter uma agência já traz um ponto diferencial. Porque vamos trazer uma narrativa da seguinte, você é um empresário mais velho. Mesmo que talvez, vamos supor, você não tem uma métrica de parâmetro de saber se o serviço daquela pessoa que trabalha em casa é melhor do que o de uma agência, pesa muito mais pro lado do físico, pelo menos aqui ainda, você fechar com ele do que fechar com outro. E principalmente a questão de contratos. Se eu trago, sei lá, um contrato de um valor específico e eu consigo jogar um pouco maior por conta de ter um espaço físico, a pessoa não questiona, porque ela sabe que tem uma estrutura voltada para aquela empresa. É diferente de eu estar trabalhando em casa. Então, assim, esse foi um ponto que a gente analisou muito, principalmente por morar aqui, por nascer aqui e também por conhecer o ambiente, saber onde a gente vai estar trabalhando, saber onde a gente vai estar atuando, conhecer as pessoas também, para poder estar realizando essas vendas. Isso é muito bacana. E a gente vê que é muito grande a diferença de valores de aluguéis ao redor, né? Sim. A gente, por exemplo, tinha uma sala em outro ponto, localizado bem no centro da cidade, e a gente vê que a faixa etária de aluguel aqui no centro, uma sala de 25 metros a 50 metros quadrados, que eu acredito que seja o padrão ali, hoje você encontra aluguéis ali de 1.000
a R$ 2.000 mais ou menos ali, né? A gente mesmo tinha um valor bem acessível, sendo no centro da cidade, no mezanino, né? Nessa sala que também ainda é um valor muito acessível pela quantidade de metros quadrados. Isso se a gente for hoje para Londrina ou qualquer cidade um pouco maior, já começa a duplicar ou às vezes triplicar o valor, né, desse aluguel. É nítido que a gente consegue perceber. Até um ponto, né, que nem aqui, que nem você falou, de 25 a 50 metros, você vai pagar, por exemplo, sei lá, de 2 a 3 mil, você vai para Londrina, às vezes pode até chegar a 7, 6 mil reais. Uma sala de 100 metros quadrados em Londrina, você não encontra por menos de 5 não, mil reais, é o aluguel, né? Dependendo da localização ainda. Exato, a gente pega, por exemplo, o Sérgio, que esteve aqui com nós. O Sérgio traz motores da Bahia, do Nordeste, em caminhões, né, específicos para transportes, e mesmo assim ele gosta de estar presente aqui em Cambé também. Tem outras filiais, né, outros pontos, mas ele gosta de estar aqui trazendo também empregos, oportunidades para as pessoas ao redor. O nosso time que trabalha aqui com a gente, nosso time que sempre trabalhou com nós, né, pessoas que já estiveram aqui presentes, sempre foram aqui da cidade, sempre foram aqui de perto da nossa empresa, né? E eu acredito que isso contribui bastante para a cidade também, gerando emprego, gerando ali oportunidades de trabalho, né? Por exemplo, o Sérgio mesmo, igual eu acabei de dar o exemplo, né? Ele tem um escritório, ele tem todo um barracão lá, bastante metros quadrados, né? Eu particularmente acharia que seria melhor estar em outro ponto, né? Mas ele gosta de estar ali, ele gosta de poder estar crescendo ainda cada vez mais ali. Mas é bacana saber disso, né, Vinícius? E agora eu vou indo para uma das últimas perguntas aí para você. O que você imagina, o que você vê no cenário de hoje, falando ali sobre tráfego pago, falando ali sobre marketing digital, falando ali sobre a sua área, né, vendas na internet. Você vê o cenário mudando hoje? Você vê, assim, que a sua fonte ali, o seu trabalho, está indo para algum outro cenário, ou não, o forte é mesmo o tráfego pago, você está focando bastante nisso. Eu vejo hoje que quando a gente coloca tráfego pago na internet, não tem somente a questão de prestação de serviço ao cliente, né? Tem um nicho ali muito grande, um nicho de site, um nicho de lançamento, um nicho de coisas só para YouTube. O que você me diz hoje? Você vai focar nisso aí? Como é que está sendo as coisas? Certo. Lembra até um ponto que eu falei no início, né, da nossa conversa, que quando eu comecei no marketing digital, eu não queria ter uma empresa de tráfego. Eu simplesmente queria fazer com que os infoprodutos dessem certo. E foi até um ponto que eu até deixo bem claro para todas as pessoas que começam no marketing digital hoje, né, em 2025, para não parar de se atualizar, porque o mercado ele está mudando cada vez mais. E eu vejo que, pelo menos para a gente, nós começamos com um objetivo, que sempre foi dar certo na parte de infoprodutos. E nós nunca deixamos de lado a parte dos infoprodutos. Então, conforme a empresa também foi crescendo, por isso até gostei bastante dessa pergunta, na parte de serviço a gente nunca deixou a parte de infoprodutos dar certo. Então, até por um futuro, eu vejo que a parte de serviço da AVS, ela não vai mais existir. Por quê? A parte de infoprodutos, com a gama, né, de oportunidades que tem, que inclusive, um exemplo, a gente está aqui em Cambé, eu posso estar vendendo nos Estados Unidos, posso estar vendendo na Europa, e está ganhando ali em euro, em dólar. Então, a oportunidade do mercado digital na parte de infoprodutos, eu vejo hoje que é bem maior do que a parte da prestação de serviço. Não que a parte de prestação de serviço seja pior ou algo do tipo, não. Mas é que são segmentos do marketing digital no qual a gente pode encontrar mais escala, porque até igual todas as empresas. Toda empresa física ela tem limitações de colaboradores, de espaço. Conforme ela vai crescendo e escalando cada vez mais, isso vai tendo também, né, um custo cada vez maior. Diferente do infoproduto, que eu simplesmente consigo criá-lo em, sei lá, 10 dias ou menos, e nisso já consigo estar realizando as vendas na internet. Simplesmente a pessoa compra um produto e tem o acesso dele no e-mail. Então, vamos dizer assim, essa barreira na parte de infoprodutos ela é bem menor. Então eu vejo que para um futuro a parte de serviços, né, da AVS ela não vai mais existir. E eu lembro até no meu começo, uma vez um empresário lá em Itapema, uma vez que eu estava na praia, ele me falou: todas as empresas elas têm 3 destinos, que são, primeiro, ou você vai quebrar, ou você vai falir, ou seus filhos vão herdar. E eu vejo que um futuro para a AVS vai ser a venda. Então, seguindo, né, esse caminho, é bem provável que em um futuro breve nós vamos vender, né, essa parte de serviço e continuar somente com a parte dos infoprodutos. Que bacana, cara. Eu acredito que essa parte, esse nicho que você encontrou, né, quando a gente fala de empresas na internet, ela é como se fosse você começar com um escritóriozinho, de repente você aluga uma sala maior,
De repente você aluga um prédio inteiro, né? E isso vai crescendo lá dentro da internet sem você precisar ter um espaço físico, igual você falou, né? Vai Sim. tomando uma proporção tão grande que você consegue atingir qualquer país, qualquer pessoa, qualquer produto, simplesmente com o computador, né? É incrível isso, na verdade. É um ponto assim que eu falei, né? Dá para você realizar vendas em qualquer lugar do mundo. Basta simplesmente você conhecer os idiomas. Igual a gente está nessa luta agora para poder estar aprendendo ali o inglês para poder realizar essas vendas Importante. ali para fora. Justamente por isso, porque pô, imagina ganhar em dólar. A gente com um real totalmente desvalorizado agora em comparação ao dólar, você está ganhando em dólar e gastando o seu dinheiro aqui é outra realidade, né? Outra vida. Que bacana, Vinícius. Bom, pessoal, finalizamos então mais um episódio do nosso podcast Empreenda Cambé. Esse foi o nosso último episódio dessa série, espero que vocês tenham gostado. Hoje estivemos aqui com o Vinícius. Vinícius, fala a sua rede social aí para o pessoal seguir você, está acompanhando o seu trabalho também, né? Certo, meu Instagram ele é sales.pss, então para quem quiser aprender um pouco mais aí futuramente, vamos deixar um spoiler, né? Bacana, melhor deixar, bacana. né? Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Siga o canal aí, curta, comenta, compartilha. Fala o que vocês acharam durante essa série de 3 episódios, né? Se vocês conseguiram aprender alguma coisa, se vocês conseguiram agregar algum conteúdo para a vida de vocês, deixem aqui embaixo nos comentários e espero que vocês tenham gostado. Valeu, pessoal! Fui!